Olá, muito boa noite a todos. Meu nome é Rose Campos, colaboradora do Lar Irmã Zarabatana, e vamos, na noite de hoje, dar continuidade ao tema que começamos a apresentar no mês passado, sobre a morte do animal de estimação e, mais especificamente, estamos tratando também da questão do animal na espiritualidade, porque não é incomum as pessoas quererem saber a respeito de como ficam os animais depois que eles morrem e principalmente um animalzinho de estimação que é tão querido do nosso coração. Não é incomum as pessoas quererem notícias e saber como seria a situação desse animal depois que ele se vai aqui da vida material. Bom, antes de nós começarmos, convido a todos para nos reunirmos numa prece singela. Mais uma vez, dedico a prece inicial a todas as pessoas que neste momento encontram-se enlutadas por conta da perda do seu animal de estimação. Realmente é um luto muito doído, é triste, mas nós vamos enviar nesse momento as nossas melhores vibrações para que essa boa energia chegue ao coração de cada uma dessas pessoas, chegue também até os seus animaizinhos, onde quer que eles se encontrem. Mestre amado e amigo, querido Mestre Jesus, elevamos a Ti nosso pensamento de forma humilde, rogando que nos envolva a todos em paz, em luz, em bênçãos, em especial aos nossos irmãos e irmãs que nesse momento encontram-se com o coração entristecido pela perda do seu amiguinho, do seu animal de estimação. Que as Tuas bênçãos, Senhor, Tuas luzes, Tua força cheguem até esses corações, reconfortando-os, acarinhando-os, de forma que eles se sintam fortalecidos para poder ultrapassar essa fase tão dolorosa da vida. Que seja em Teu nome que possamos começar os estudos e as reflexões da noite de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, vamos então hoje continuar a nossa reflexão, vamos para a parte 2 do nosso estudo. Eu sugeri que, caso a pessoa que esteja aqui assistindo, aqui na sessão presencial do Lar Irmã Zarabatana, ou no nosso canal no YouTube, que não tenha visto a palestra do mês passado, que foi ao ar no dia 16 de setembro, eu convido, então, para que assista, para que possa, então, reunindo as duas reflexões, conseguir ter uma ideia mais abrangente do material que nós nos propusemos a trazer para o nosso estudo. Bom, nós havíamos parado no mês passado, estávamos falando a respeito de uma reflexão que Allan Kardec fez no ano de 1865, ou seja, após o lançamento do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos foi em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861. Em 1865, numa reunião da Sociedade Espírita de Paris, foi colocada uma questão, foi lido um caso, relato de uma cadelinha galgo, da raça galgo, que teria se manifestado através do som dela, do ganido dela. Foi ouvido pelo seu dono e por outras pessoas que estavam na casa. E Kardec, então, comenta naquela época, em 1865, que ainda não haviam muitos relatos o suficientes sobre essas manifestações do espírito do animal de estimação desencarnado, mas que essa era uma questão que estava apenas no começo, estava apenas começando a surgir. E que, se esse fato não foi uma ilusão, que no caso teria sido uma ilusão em grupo, pelo menos constataria, então, um elo de afinidade que existe entre o espírito do animal, pelo menos de certos animais, com o homem, com o seu dono. Então, a respeito, no final dessa reunião na Sociedade Espírita de Paris, no final das reuniões, normalmente um espírito protetor, um espírito orientador dos trabalhos, dava uma mensagem, uma psicografia a respeito do que
havia sido estudado e abordado naquela noite. E nesse dia, o espírito comunicante então disse o seguinte: ele disse que entre os homens, entre os animais domésticos e o homem, as afinidades entre ambos são produzidas pelas cargas fluídicas que vos rodeiam os homens e que sobre eles recaem sobre os animais. Ele continua dizendo, é um pouco a humanidade que influi sobre a animalidade sem alterar as cores de uma ou de outra. Elas não se interpenetram. A humanidade ajuda a alterar, a influir sobre a animalidade. Daí, essa superioridade inteligente do cão sobre o instinto brutal do animal selvagem, por exemplo. E é só a essa causa que poderão ser devidas a essas manifestações que vos acabam de ler. Ou seja, a narrativa daquela manifestação daquela cachorrinha da raça Gal. E continua o espírito. Assim, não se enganaram as pessoas que estavam na casa, ouvindo um grito alegre do animal, reconhecido pelos cuidados do seu dono. Vindo o animal antes de passar ao estado intermediário de um desenvolvimento a outro, ou seja, antes dele passar para uma nova encarnação, veio trazer a sua lembrança até o seu dono querido. Muito interessante isso, eu achei interessante essa mensagem, essa colocação do espírito, que as afinidades são produzidas pelas cargas fluídicas que rodeiam os humanos e que recaem sobre os animais, o que nos faz refletir a respeito do temperamento de determinados animais. Não é incomum nós vemos narrativa de que um determinado animal doméstico ele é mais irascível, mais nervoso, mais elétrico, menos paciente, e às vezes ele é um temperamento muito parecido com o temperamento do próprio dono. Quer dizer, a carga fluídica, a carga fluídica do dono, aquilo que nós emitimos, aquilo que nós somos, acaba por influenciar o nosso animalzinho de estimação, aquele animal que está mais próximo de nós na convivência diária. Por isso a importância de nós termos a atenção, observarmos, e não é raro, por amor, o animalzinho absorver determinadas cargas fluídicas negativas e acabar adoecendo no lugar do dono. Essas não são narrativas incomuns. Então, nós devemos estar sempre procurando ter atenção como é que está o nosso ambiente psíquico, o ambiente da nossa casa, para a gente poder proporcionar para os nossos animaizinhos as melhores condições fluídicas possíveis. Bom, ainda sobre o caso dessa cadelinha da raça Gal. Kardec comenta então, um fato importante, isso lá naquela época, em 1865 ele está falando, é importante constatar que entre os seres do mundo espiritual jamais se fez menção de que existissem espíritos de animais. Naquela época, as mensagens que ele recebia, Kardec comenta que não havia recebido mensagem, informação de que haveriam espíritos de animais lá no plano espiritual. E disso pareceria resultar que os animais, não conservam a sua individualidade após a morte. Mas, por outro lado, que essa pequena galga, essa cachorrinha, que se teria manifestado, então, pareceria provar o contrário. Então, de uma forma geral, a grande maioria dos animais, eles não conseguem expressar a sua individualidade com muita facilidade. Porque muitos, inclusive, são animais que participam de uma alma-grupo, como, por exemplo, os peixes, as formigas, os insetos, de uma maneira geral. Né? O espírito, o princípio inteligente que permeia esses animais, ele tem uma formatação de grupo. Você não consegue identificar, por exemplo, uma formiga com um temperamento diferente de outra. Mas você consegue identificar numa matilha de cães temperamentos diferentes entre um e outro animal. Então, a evolução e a diferenciação é nítida de acordo com a evolução do princípio inteligente, de acordo com o tipo de animal ao qual aquele princípio inteligente que está em evolução está vinculado naquele momento, naquele seu momento de evolução.
Diz Kardec. De acordo com isso, vê-se que essa questão da individualidade do animal no plano espiritual e a sua manifestação, ela está pouco adiantada e não se deve forçar a sua solução nesse momento. Tendo sido lida a carta acima, na Sociedade de Paris, a respeito, foi dada a seguinte comunicação. Foi aquele comentário que eu fiz com vocês antes, que foi a comunicação que o Espírito deu, falando sobre a influência do fluido do homem sobre o animal. Bom, Kardec, como eu tinha comentado, em 1857, por época da publicação do Livro dos Espíritos, o que ele registrou, vindo da manifestação da maioria, a universalidade no ensino dos espíritos, que era o princípio que Kardec sempre pautou, quanto maior a mesma informação dada por um grande número de espíritos, ele tomava essa informação como uma informação a ser codificada. Então, no Livro dos Espíritos, ele perguntou: após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade? E ele não perguntou a alma dos animais domésticos, ele perguntou a alma dos animais. E a resposta diz que conserva a sua individualidade, mas quanto à sua consciência do eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Essa foi a resposta que os espíritos deram a Kardec. Na questão 600, ele pergunta: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? E os espíritos respondem: ela fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante, que é a definição de espírito errante, todos os espíritos humanos que ainda estão em processo de ter que reencarnar para aprendizados através de provas e expiações e missões. E eles dizem: o espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase que imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, a informação que os espíritos passaram a Kardec é que quase que imediatamente os animais são, aquele princípio inteligente é manipulado, é utilizado pelos espíritos encarregados de tratar da reencarnação dos animais, de reencarná-lo num novo corpo quase que de imediato. Mas eles também comentam também que existem espíritos a quem incumbe a tarefa. E diz que eles não têm uma consciência de si mesmo, mas existem espíritos que cuidam disso. Então, voltando àquele exemplo da cadelinha da raça Gal, se ela teve a oportunidade de se manifestar junto aos donos na sua antiga casa aqui na Terra, não é improvável que ela tenha sido aquele princípio inteligente, aquele espírito daquela cachorrinha ter sido levado até aquela casa, conduzido por um dos espíritos que é responsável por cuidar dos espíritos dos animais. Eles talvez não atuassem de forma tão independente assim, mas havendo cabimento, havendo até um merecimento por parte dos donos de terem aquela proximidade daquele cãozinho, daquele gatinho, para poder matar um pouco das saudades. Enfim, tudo vai depender muito, porque cada caso é um caso. Acho que quanto mais o humano se dedicou com um amor puro mesmo, genuíno, sem um apego exacerbado, sem uma percepção de sufocamento, né, daquela ideia, o sufocar da afetividade, né? Se é realmente uma relação boa para os dois, se é uma relação que é favorável tanto para o humano quanto para o animal, a espiritualidade amiga, que a tudo fica atenta, com certeza há de promover determinados encontros e, quem sabe, até promover um novo encontro de uma nova forma de vida daquele princípio inteligente num outro corpo, de um outro animal, mas uma aproximação desse novo animal daquele dono para que eles possam juntos continuar uma trajetória que está sendo produtiva, profícua para ambas as partes. Bom,
Espírito Miramês faz comentários sobre essa questão, as questões 598 e 600, no livro, na obra, desculpa, Filosofia Espírita. Espírito Miramês é um espírito que era o guia do médium João Nunes Maia e que tem uma obra bastante vasta, com um conteúdo muito interessante. E ele tem essa obra em que ele comenta as questões do Livro dos Espíritos. E ele faz comentários assim, nesse nível. Ele diz que certamente que existe um lugar para todos na casa de Deus. Os animais estão sob a tutela de elevadas entidades espirituais a quem cabe deles cuidar com carinho e atenção no plano espiritual. A gente sabe que Francisco de Assis é um espírito que tem muito amor pelos animais, e a falange de Francisco de Assis é uma falange muito grande também. Assim como aqui na Terra existem pessoas que amam os animais profundamente, no plano espiritual também. Miramês comenta, assim, eu trouxe essa imagem desse grupo de Golden Retriever, que eu me lembrei de comentar também o seguinte: nos meus estudos e nas minhas pesquisas, eu encontrei, por exemplo, do professor Wagner Borges, que é muito conhecido pelas suas viagens astrais conscientes, de dobramento consciente. Ele comenta que ele vê no plano espiritual, ele já foi levado a ver, né? Para onde foi levado, por exemplo, um cãozinho Yorkshire, da raça Yorkshire, que havia desencarnado, foi levado abriu-se um portal e ele viu um campo onde estavam milhares de cãezinhos da mesma raça. Então, ali estavam sendo cuidados e tratados daqueles cães daquela raça específica. Eu vi essa imagem do Golden Retriever e me lembrei dessa passagem que o professor Wagner Borges comenta. O Espírito Miramês ainda diz: não fiques pensando que o teu cão, cavalo ou macaco se dissolveu no espaço, ou seja, seu animal de estimação, por informações descabidas dos invigilantes. Só os invigilantes pensam que eles desapareceram. Eles continuam a existir com mais propriedade, cada vez mais crescendo, porque a lei de Deus comanda o progresso. Diz Miramês: quem transita por essas colônias espirituais no serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, as colônias do astral, não fica na dúvida por ver os trabalhos operados pelos animais nessas casas de caridade. Está Miramês comentando que os animais trabalham nas casas, nas colônias astrais. Em muitos lugares na Terra, eles, animais em corpo astral, cooperam com os homens, até o ponto que o destino permite. Há uma limitação. Até nos templos de caridade cristã, muitos deles ficam de ronda para não permitir invasão das sombras. Então, é um trabalho similar àqueles da matilha que acompanham os espíritos que André Luiz conta, que vão fazer os resgates no umbral, e que nas caravanas eles vão com matilhas de cães que ajudam no trabalho dos resgates. Quer dizer, na Terra, o Miramês comentando que existem animais que ficam rondando os templos para não permitir invasão de seres das sombras. Chico Xavier tem um amor muito especial pelos animais. Tem um fato curioso, uma história que é bastante conhecida, que eu vou compartilhar com vocês, sobre a cachorrinha Boneca. Ele tinha uma cachorrinha que sempre fazia muita festa quando ele chegava, pulava no colo do Chico, lambia, beijava muito, e ele dizia assim: ah, Boneca, eu tô com muitas pulgas. Na mesma hora, ela entrava com o focinho, começava a futucar, assim, coçar o peito dele como se estivesse procurando pulga. Era um hábito, era um trejeito dela, né? Ele falava isso e imediatamente ela reagia dessa forma. A boneca desencarnou já velhinha, o Chico ficou muito triste, sentiu muito, e um casal amigo, vendo aquilo tudo, resolveu um dia, numa ida do Chico a São Paulo, resolveu presenteá-lo com uma filhotinha muito parecida com a falecida boneca. E assim foi. O Chico recebeu, era uma filhotinha muito pequenininha, estava envolta numa mantinha, as pessoas pegando, passando de colo em colo. Quando ela foi para o colo do Chico, a cachorrinha começou a lambê-lo, fazendo um gesto parecido com o que a boneca fazia. Aí ele disse assim para ela, para a bebezinha:
para filhotinho. Ah, boneca, eu tô cheio de pulgas. E a cadelinha começou a caçar a pulga, fazendo o mesmo movimento que a boneca fazia. As pessoas que estavam ali presentes, as pessoas amigas do Chico, gente, desculpa que eu tô com gripe, essa tosse tá vindo, tá? Começa a falar, vocês me perdoem. As pessoas presentes, que eram do círculo de amizade do Chico, falaram: Chico, não é possível, a boneca tá aqui, é ela. Será? Isso é possível? Ao que o Chico teria respondido: quando nós amamos muito o nosso animal de estimação e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao animal partir, os espíritos amigos o trazem de volta para que nós não sintamos tanto a sua falta. Aquela aproximação do espírito do animal, fluidicamente, traz um certo conforto para o dono. Ele diz sim, a boneca está aqui sim. Ela está ensinando os hábitos que me eram agradáveis para essa cachorrinha. Ele não disse que era a boneca reencarnada na cachorrinha, mas disse que ela estava ali, tinha sido trazida pela espiritualidade para confortar o coração dele e para ensinar para aquela cadelinha o que ele gostava que fosse feito, o carinho que ele gostava. Eu trouxe também um outro caso que eu acho muito interessante, conheci esse caso há muitos anos, quando eu comecei meus estudos espíritas. É um caso narrado pelo espírito da Tatiana Madjaroff, caso dela com o seu cãozinho Tommy. A Tatiana, ela desencarnou num acidente automobilístico em 2006. Tinha 23 anos de idade. No carro estava um filhotinho de um cãozinho da raça maltês chamado Tommy, que ela tinha ganho de presente do pai. Esse acidente foi em Santa Catarina. Bom, os registros que eu vou colocar aqui, que eu trouxe para compartilhar para vocês, são de uma série, trechinhos de uma série de psicografias que a Tatiana teve a oportunidade de escrever através da mediunidade de um médium mineiro, Celso Afonso. E esses registros estão todos guardados, estão todos à disposição, registro de conhecimento público. Eu sei dessa história há muitos anos. Aí, estudando para esse assunto de hoje, eu me lembrei de trazer para cá, porque é uma narrativa interessante, porque ela é toda passada no plano espiritual. Quem quiser ler com mais detalhes, as mensagens são lindíssimas, as psicografias da Tatiana e outras de outros espíritos que estão no site Saudade a Deus, que foi criado pela Rosana Madjaroff, a mãe da Tatiana, com o objetivo de trazer conforto, alento para o coração de outras mães e pais enlutados. Bom, a Tatiana conta o seguinte: na primeira psicografia dela, em setembro de 2006. Mãe, naquele dia do acidente, estava ao meu lado o presente do papai Jorge, o cãozinho Tommy, meu companheiro, o motivo da minha alegria. Não creio que minuciar muitos detalhes do acidente nos traga qualquer benefício. Quero apenas dizer que o meu Tommy me acompanha até hoje, lá na espiritualidade, e que não me deparei com os sofrimentos que você possa imaginar. Para não complicar o assunto, devo dizer que não me faltou calma no momento e a presença do Tommy, que logo me foi entregue, ou seja, o cãozinho foi entregue a ela pela espiritualidade amiga. Ele me foi entregue, a presença dele era de maneira a me manter segura, para dar àquele espírito daquela menina jovem recém-desencarnante um pouco de alento. Ela conta na segunda psicografia: o Tommy está aqui sim, não nos deixamos. Essa foi em outubro de 2006. O cãozinho é para mim uma escora em que eu posso expressar sobre ela, essa escora, o meu jeito de criança que eu sinto que ainda sou. Tocando no animal de maneira a sentir que através do meu gesto eu sinto pelas mãos o toque dos meus pais, que me fazia sentir tão segura. Então a espiritualidade permitiu que o cãozinho ficasse com ela lá no plano espiritual, lá na colônia onde ela estava sendo socorrida, onde ela passou a habitar, para que ela pudesse ficar, que a adaptação dela no plano espiritual fosse mais fácil. Depois, na 11ª psicografia, olha que interessante que ela coloca: mãe, leva o meu abraço até o papai Jorge e diga a ele que o Tommy precisaria voltar. Voltar para onde? Muito provavelmente voltar para a encarnação, para uma nova encarnação. Mas
através de várias assinaturas de amigos, ou seja, fizeram abaixo-assinado lá na colônia espiritual, amigos que souberam compreender o meu amor pelo cãozinho. Essas assinaturas, esses pedidos garantiram que o Tommy ficará por mais um tempo junto a mim. Mas ela já está informada de que ele vai precisar voltar. Faz parte do processo. Na 14ª psicografia da Tatiana, ela diz: e aí, mãe, e o Natal? Isso foi bem perto do Natal 2008. Deixei o Tommy com o vovô Paulo, também desencarnado, também estava lá, e vesti o cãozinho com a roupinha que o faz na condição de Papai Noel. Muitas crianças já o pegaram lá na colônia, e já o pegaram e beijaram, e ele, com aquele chapéuzinho e roupinha aveludada, ficou um amor. É um animal mostrando que podemos sim, mãe, fazer alguém sorrir, sentir pelo menos alguns momentos de felicidade. Na verdade, até aqui mesmo, aqui entre nós, a gente não usa até terapias em que os animais são levados até orfanatos, hospitais, asilos, e o contato com os animaizinhos traz um pouco de alento para as pessoas. Você vê, ela continuava na companhia, ainda estava sendo permitido que o cãozinho permanecesse com ela lá no plano espiritual. 23ª psicografia da Tatiana. Quanto ao Tommy, ele continua por aqui, graças a um pedido meu que foi aceito. Ou seja, além daquelas assinaturas, um tempo depois, ela foi informada de que ele precisaria voltar, mas ela pediu e teve o seu pedido aceito. Por merecimento, né, gente? Cada caso é um caso. O médium Celso de Almeida Afonso, autor de 35 livros, ele desencarnou em 26 de fevereiro de 2013, aos 72 anos, em Uberaba, lá em Minas Gerais. A Rosana Madjaroff, mãe da Tatiana, esteve presente na última reunião pública de psicografia da qual o médium Celso participou. E foi em 16 de dezembro de 2011. Quando ela recebeu então a 25ª mensagem da Tatiana através da mediunidade do trabalhador espírita mineiro. Bom, eu trouxe ainda nessa pegada de trazer relatos, de trazer casos. Você vê, nós apresentamos aqui agora um caso de um espírito, de um cãozinho que ficou na espiritualidade junto com a sua dona desencarnada. Olha só, para corroborar uma narrativa como essa. Chico Xavier nos conta um caso. Ele conta: em 1939, meu irmão José, já falecido, deixou-me um desses amigos fiéis, um cãozinho, chama-se Lorde, e fez-se meu companheiro. Em 1945, depois de longa enfermidade, o Lorde veio a falecer. Mas no último instante, eu vi o espírito do meu irmão José aproximar-se e arrebatar o espírito do Lorde ao corpo inerte. E durante alguns meses, quando José, em espírito, vinha ter comigo aqui na Terra, quando ele vinha me visitar e eu o via através da minha mediunidade, ele estava sempre acompanhado do Lorde, que se me apresentava a visão espiritual com mínima diferença. Era o Lorde. Eu consegui identificar o cão ao lado do meu irmão. Isso ele conta no livro, ficou registrado num livro da Sueli Caldas Schubert, chamado Testemunho Chico Xavier. Esse testemunho, esse caso, está contado numa carta em que Chico teria enviado para o então presidente da FEB, amigo dele, Vantuil de Freitas, por ocasião da morte, quando ele soube que o Vantuil de Freitas estava muito triste, estava enlutado porque havia perdido seu cãozinho. Então, diz o Chico, nessa carta: atrevo-me a contar-te as minhas experiências, porque também passaste agora a dor de perder um cão leal e amigo. Geralmente, quando eu falo na sobrevivência dos animais, muita gente sorri e me endereça atitude de piedade, como quem diz assim, muita gente sorri para mim com desdém, como que diz: poxa, Chico, o animal sobrevive, a consciência, né, do animal de estimação sobrevive, como no caso do Lorde, como que ele contou da boneca. E ele diz assim, o Chico termina: mas a vida é uma luz que se alarga para todos. Se alarga, inclusive, para os nossos queridos animais de estimação. Então,
com essa fala do Chico, com essa linda frase do Chico, eu vou encerrar essa nossa reflexão. Já estamos chegando aqui ao término do nosso tempo, mas espero que esse estudo, que foi apresentado em 2 partes, nos auxilie na nossa reflexão, no pensar a respeito dos nossos amiguinhos, dos nossos queridos animais de estimação, que são criaturinhas que aquecem o nosso coração. Eles sobrevivem, eles evoluem, eles precisam seguir a jornada deles, assim como nós também precisamos seguir a nossa, e a nossa jornada é de aprender a amar cada vez mais e melhor. Muitos perguntam: Rose, é possível aquele mesmo espírito voltar para mim num corpinho de um outro animal? Gente, eu costumo dizer que para Deus nada é impossível. A médium Aluga Macho, por exemplo, ela conta, tem disponível na internet, ela conta o caso do cão dela, do Ubaldo, que ela tem certeza, ela não tem a menor dúvida, ela teve um reconhecimento quando ela encontrou um filhotinho da mesma raça, a forma como aquele filhotinho cruzou o caminho dela, a reação do filhote às pessoas todas da família e do grupo de amigos, e também até a forma como o filhote não respondia, não atendia quando eles chamavam pelo nome novo, o nome que deram ao animal, mas ele respondia quando chamavam pelo nome do antigo animal. Se não me engano, eles deram o nome de Pretinho, e ele fugindo, correndo na praia, indo atrás de um pitbull e tal, chamando Pretinho, 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 ele nada, e num rompante ela chamou o Ubaldo, e na mesma hora ele parou e obedeceu o comando. Essa assim, eu não tenho muita dúvida não de que é o espírito do Ubaldo que voltou para mim, mas porque houve um cabimento, houve um merecimento e houve uma possibilidade, porque aquela relação entre os dois, ela é profícua e ela é boa. Então é impossível? Não, não é impossível. E Rose, só para finalizar também, aproveitando que a gente está falando sobre os animais e sobre a perda dos animais, uma palavrinha que eu gostaria de deixar aqui em especial para o nosso irmão, para a nossa irmã que estão enlutados e que são mais sofridos ainda porque tiveram que optar, se sentiram compelidos a optar pela eutanásia por conta do sofrimento que estavam vendo o seu animalzinho. Gente, para Deus, o que vale é a nossa intenção. O que vai no nosso coração é eliminar aquele sofrimento, porque a gente está vendo que não tem mais jeito. Aquele serzinho, ele não precisa passar por essa expiação. Não é como num ser humano, que a cada segundo de vida ainda há uma oportunidade do espírito, porque tem a questão moral, né? Além da questão intelectual. A cada segundo aquele espírito pode aproveitar aquela existência para uma modificação, para um aprendizado. No caso do animalzinho, não. O corpo, não tendo mais condições de abrigá-lo, não há necessidade de ficar perpetuando aquilo. Desde que um profissional competente faça aquilo e não há a intenção de se interromper a vida de uma forma deliberada. É totalmente diferente de você optar por exterminar um animal porque você não tem dinheiro para cuidar ou para pagar remédio, então acha que não tem como cuidar, então já manda eliminar. A intenção é que conta. Para Deus, o que vale é a nossa intenção. Vamos ficar com essa lembrança, com esse sentimento. Se nós fizemos tudo que era possível ser feito, aquele animalzinho, nosso querido, está bem entregue, foi acolhido e recebido por esses espíritos amigos que são responsáveis por cuidar, por recebê-los no plano espiritual. E não tenham dúvida, eles estão muito bem e vocês fizeram aquilo que deveriam ter feito. Deus, vou repetir, Ele está muito atento às nossas intenções, para além das nossas atitudes. A intenção por trás da nossa atitude. Com isso, eu encerro a nossa reflexão de hoje, deixando a todos vocês o meu abraço, o meu agradecimento mais uma vez pela paciência, pelo tempo que estiveram aqui comigo, e peço ao Mestre Jesus que envolva todos nós em muita luz
e muita paz e muita bênção, em especial a todas as pessoas que hoje vivem um luto pelo seu animalzinho e também a todos esses animais queridos que já se encontram do lado de lá. Que assim seja e até a próxima. Muito obrigada, pessoal.